Boa noite a todos. Hoje é dia 10 de agosto de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz, de Piratuba. Convido a todos os nossos amigos a elevarem o seu pensamento e a realizarmos em conjunto uma oração, solicitando dos bons mentores que eles possam nos auxiliar na noite de hoje, que eles possam nos conectar, elevar o nosso espírito, para que possamos aferir as lições que nos chegam, para que possamos colocar em perspectiva aquilo que estamos aprendendo, aplicando em nossas vidas e nos melhorando a cada dia. Que assim seja. Para a noite de hoje, escolhemos o título Influências Espirituais Sutis e retiramos as nossas inspirações do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, Amar os Inimigos, Livro dos Espíritos, questão 524, Orientação dos Bons Espíritos, e o livro Estude e Vida e Viva, de Emmanuel, por Chico Xavier, no capítulo 35. Os livros que nos inspiraram são esses. E temos o seguinte. Muitas vezes nos encontramos em situações mentais que reconhecemos ser difícil a tomada de decisão e de iniciativa, como se alguma coisa impedisse nossa reação e atitude, embotando o raciocínio e o equilíbrio. Diversas vezes a nossa mente pode se ver frente às dificuldades para conseguir raciocinar de forma límpida, para conseguir trabalhar decisões e iniciativas, e isso vem de encontro à nossa atitude mental. O nosso raciocínio, o nosso equilíbrio espiritual fica dificultado diante dessas energias que nos visitam. Por vezes é algo súbito e inesperado que nos assalta. Mas em diversas outras ocasiões, essa energia pastosa parece perdurar por dias e, em alguns casos, por anos ou a vida toda, impedindo ser de se desenvolver plenamente e de ser consciente de si mesmo. Às vezes são situações que nos chegam, mas em outras ocorrências, em outras ocasiões, nós perduramos nessa energia de dificuldade, nessa energia pastosa, perduramos por ela durante dias. Em alguns casos, essa dificuldade pode nos acompanhar por anos até. Mas existem pessoas que passam a sua vida toda nessa dificuldade. E enquanto estão nessa dificuldade, elas não se desenvolvem plenamente e também não conseguem desenvolver a sua própria consciência, não conseguem despertar a própria consciência. Pela maneira como conduzimos os nossos pensamentos, atraímos ou repelimos fluidos psíquicos de natureza correlata. A forma como pensamos, a forma como elaboramos os nossos pensamentos, a forma como lançamos a nossa mente no universo, nós vamos atrair alguns tipos de pensamento ou vamos repelir outros pensamentos, esses fluidos psíquicos, esses fluidos mentais. Essas energias vão se somar às nossas ou vão se antagonizar às nossas, criando uma psicosfera boa ou sufocante, onde iremos viver e nos expressar. Dependendo da energia que o nosso pensamento desprende, nós vamos chamar para nós energias que podem se somar às nossas. Então, se nós estivermos pensando de forma doentia, nós vamos também chamar energias doentias. Ou se estivermos pensando saúde e recepcionarmos em nós energias que levam a ter pensamentos doentios, nós vamos ter uma psicosfera boa ou sufocante, se somando à nossa psicosfera ou se antagonizando à nossa psicosfera. Essa psicosfera mental, que vamos atrair outros pensamentos que se somam ou que se antagonizam, é onde nós vivemos.
e é onde nós nos expressamos. Aonde estivermos vivendo, estamos vivendo sobre os nossos pensamentos e as nossas energias mentais. Muitas vezes somos constrangidos pelo nosso passado a recepcionar energias disparadas por criaturas que se colocam como nossos inimigos. Então, às vezes o nosso passado nos alcança e o nosso passado às vezes pode ter criado em outros tempos criaturas que se colocam como nossos inimigos espirituais que vão vir com suas sedes de vingança, com suas energias deletérias, e apesar de nós tentarmos viver a nossa atual reencarnação de forma salutar e tentando acordar, despertar a nossa espiritualidade, é possível que os nossos inimigos venham nos visitar e tornem de forma difícil as nossas iniciativas. Essa energia vinda dos nossos inimigos do passado vai dificultar o nosso dia, por isso devemos lutar contra ela, mas de maneira cristã, amando os inimigos como fez Jesus. Esses espíritos que podem vir do nosso passado remoto, nós os encaramos, nós os colocamos e talvez eles se autodenominem nossos inimigos. Mas nós temos que lutar contra essas energias e temos que lutar contra esses seres, contra esses espíritos que se colocam como nossos inimigos, temos que lutar contra eles de forma cristã. Temos que tentar entender esta moral do Cristo que nos manda amar os nossos inimigos e amar os nossos inimigos espirituais também. Às vezes nós encontramos os nossos inimigos caminhando ao nosso lado no nosso dia a dia. São às vezes os nossos colegas de trabalho, são às vezes os nossos irmãos, os nossos parentes, são muitas vezes os nossos cônjuges, até nossos filhos muitas vezes se colocam contra a gente. Mas nós precisamos entender essa moral do Cristo e tentar amá-los, tentar dissipar essas energias, dissipar as energias dessas criaturas, para que essas energias não venham a se somar com as nossas e venham sim recepcionar de nós as energias do bem para que possam neles iniciar talvez um momento de virada, um momento de harmonização com aqueles que nós talvez um dia ofendemos. Para identificar esses fluidos deletérios, quando são nossos, que são cultivados pela nossa mente, ou que são energias que nos visitam, enviadas pelos nossos desafetos, devemos prestar atenção em certas contingências diárias que se repetem de forma recorrente. Então é preciso que nós estejamos atentos e que nós observemos esses desenrolares dessas energias e tentar identificá-las. Quando elas são nossas, é necessário que nós façamos um mea-culpa e tenhamos a iniciativa de tentar mudá-las, de tentar saná-las em nós. E por vezes essas energias são enviadas, essas energias vêm de fora. Então nós devemos prestar atenção quando elas encontram em nós um eco ou quando dentro de nós fazemos um movimento contrário, mas recepcionamos esses pensamentos. Emmanuel, no livro Estude e Vida, ele elucida alguns que eu relato a seguir, através da ótica dele. Então, muitas vezes, quando nós temos dificuldade de nos concentrar em ideias otimistas e elevadas, preferindo muitas vezes a futilidade e a frivolice. Dificuldade em criar ambiente mental, a oração ou a leitura edificante. Indisposição ou preguiça recorrente, tristeza constante e sem causa, pensamento alarmado e desastroso. Então nós podemos observar aqui alguns pontos que podem nos auxiliar na nossa observação particular. Quando nós temos dificuldade em nos concentrar, ou quando nós temos dificuldade mesmo em fazer uma pequena oração ou de fazer uma leitura edificante, podemos estar recepcionando em nós dificuldades que são colocadas. Nós estamos ali, nós estamos nos colocando de forma a nos trabalhar, a nos instruir, mas alguma coisa parece que nos impede.
devemos lutar contra isso e tentar criar o ambiente propício mentalmente para a superação. Quando o indivíduo, ou quando estamos sempre aborrecidos e em busca de algo ou alguém sobre quem jogar nossas frustrações, agir e falar de modo pessimista, bem como ficar guardando irritações e queixas surdas, condenar situações e pessoas sem ponderar e ainda ter emoções e sentimentos exagerados. Então, quando nós temos esses comportamentos, quando nós observamos esses comportamentos em nós, precisamos corrigi-lo de pronto ou identificar se esses comportamentos vêm de fora, se esses comportamentos são enviados até nós, se esses comportamentos são excitados muitas vezes pelas pessoas com quem convivemos ou quando nós assumimos, quando nós desejamos esses caprichos encarnatórios. Precisamos vigiar. Interpretações de fatos forçando a verdade, uma hiperemotividade, ânsia em nos tornarmos vítima, teimosia ante advertências benfazejas, principalmente da nossa consciência, né? Teimosia ante advertências benfazejas e dificuldade em observar o momento certo para agir, perdendo oportunidades e arrependendo-se tarde demais sobre o ato praticado. Muitas vezes a gente é muito impulsivo, faz as coisas de modo muito atacado, percebe depois tarde demais e se arrepende que não deveria ter feito aquilo. Deveria ter ponderado, deveria ter prestado mais atenção, deveria ter observado a advertência benfazeja, de agir com calma, de aguardar, de ter paciência, né? Quando nós agimos assim, nós podemos estar sendo assoprados ou dentro de nós pode existir essa energia que muitas vezes nós recepcionamos do universo, energias correlatas, que vêm se somar à nossa, transformando a nossa dificuldade numa coisa muitas vezes quase insuperável. Nós muitas vezes temos uma ânsia em nos tornarmos vítimas. A espiritualidade nos revela que nós não somos vítimas, senão de nós mesmos. Então, se nós pararmos de nos vitimar, é possível que nós nos tornemos criaturas melhores. Uma coisa muito importante que Emmanuel nos ressalta são os diálogos mentais repetitivos. Muitas vezes nós estamos sozinhos e parece que alguém nos fala. Parece que mentalmente nós recepcionamos diálogos como se alguém viesse de fora e falasse coisas para nós, de forma repetitiva. Isso acontece muitas vezes ao dia e muitos dias consecutivos. Diálogos mentais repetitivos. Teatros mentais ensaiados em situações ideais. Então, o indivíduo pensa a respeito de uma situação e coloca mentalmente um teatro onde ele consegue se superar, onde ele tem uma frase de efeito, onde ele tem uma situação que ele domina, onde ele pode, de repente, humilhar um adversário. É um teatro mental. Esses teatros mentais precisam ser observados. Esses teatros mentais precisam ser evitados, porque nós podemos estar obsidiando algum encarnado ou podemos estar permitindo que algum desencarnado nos obsidie. Também existem solilóquios inconscientes que assaltam nas mais diversas ocasiões, quando nós falamos sozinhos conosco mesmo. E muitas vezes nós fazemos isso de forma inconsciente, em diversas ocasiões. Também são sintomas de uma assessoria espiritual que pode ser indesejável. Podemos estar recepcionando entidades desencarnadas ou pensamentos que nos assaltam e que isso pode ser indesejável para nós, mas que nós, como estamos acostumados com aquelas situações, imaginamos que aquilo é nosso, quando muitas vezes não é, ou às vezes até nós desejamos agir diferente, mas permitimos sermos assaltados por esses pensamentos. Enquanto nós enfrentamos essas dificuldades espirituais, que muitas vezes também estão presentes em nós, por isso que esses espíritos encontram um terreno tão fácil para atingir os nossos tentames, os nossos bons espíritos, os nossos bons mentores,
os bons companheiros espirituais também podem estar tentando nos alertar e auxiliar. No meio desses teatros, no meio desses pensamentos, no meio desses comportamentos, é possível que os bons espíritos estejam ali nos alertando e tentando nos auxiliar. E eles buscam acessar nossa consciência de modo a colocar ali as suas admoestações, a colocar ali os seus alertas. Todavia, a criatura deve dar ouvido. Nós precisamos dar ouvidos e sermos dóceis ao chamamento do bem, que sempre vem em nosso auxílio, mesmo que nós não desejemos esse auxílio dos bons espíritos, mesmo que nós achemos isso alguma coisa intrometida, mesmo que nós achemos que isso não nos seja devido, não importa, mesmo que seja indesejado, o bom espírito ele vem em nosso auxílio, mas nós precisamos dar ouvidos e sermos dóceis a esse chamamento. Se nós nos elevarmos espiritualmente e estudarmos a realidade espiritual de modo a compreender o perdão aos inimigos, estaremos nos conectando aos mentores do Cristo, palmilhando nossa estrada contra a maioria das adversidades e ascendendo de modo seguro. Então, se nós nos elevarmos espiritualmente, se nós começarmos a desejar essa elevação, se nós começarmos a desejar estarmos ao lado do Cristo e dos seus enviados, se nós também nos interessarmos em estudar a realidade espiritual que a doutrina espírita nos coloca de forma exemplar, nós vamos compreender essas relações, nós vamos compreender nos nossos comportamentos, nós vamos compreender quando somos atacados por entidades que se elegem como nossos inimigos. E nós saberemos como perdoar. Nós compreenderemos o perdão que o Cristo colocava aos inimigos, tanto encarnados como desencarnados. Gradativamente nós vamos colocando para nós a nossa estrada. Na nossa estrada vamos colocando ladrilhos, vamos limpando a nossa estrada de escombros, vamos limpando o chão onde vamos colocar os nossos pés, vamos nos poupando de adversidades e vamos nos elevando espiritualmente de modo mais seguro. É importante que lembremos isso, é importante que saibamos que, como encarnados, estamos sempre à mercê da influência de outros encarnados, bem como de espíritos desencarnados, mas que também estamos à mercê da influência dos bons espíritos, dos mentores espirituais. E esses mentores espirituais vêm em nosso auxílio e em nosso bem. Precisamos aceitá-los, precisamos compreender os seus avisos, os seus alertas e nos colocar de modo que possamos nos auxiliar de forma consciente, não permitindo mais sermos assaltados, muitas vezes por aqueles que desejam ver a nossa encarnação perdida ou se vingar, assoprando em nós as brasas que ainda existem, ateando fogo em nosso íntimo e em nosso psiquismo, quando na verdade nós deveríamos estar nos conectando com os bons espíritos e com a realidade do Cristo. Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Esse assunto é muito complexo e eu sugiro a todas as pessoas que visitem os livros, tanto o Evangelho segundo o Espiritismo como o Livro dos Espíritos. Se conseguirem, esse livro Estude Vida de Emmanuel, ele é muito bom. As leituras são pequenas, são condensadas, é possível que você leia 1 ou 2 páginas por dia e retire dali lições valiosas. A leitura de Emmanuel, através de Chico Xavier, é muito recomendável. Gostaria de encerrar o nosso encontro de hoje fazendo uma pequena oração, agradecendo aos bons espíritos que nos auxiliam a superar todas as dificuldades, que nos auxiliam a concentrar o nosso espírito e sermos produtivos, mesmo diante de condições não exatas. Queremos agradecer a Jesus, que nos permite falar em seu nome. Queremos agradecer aos espíritos da Casa Espírita, Centro Espírita Pioneiro da Luz de Piratuba, a esses mentores que permitem que nós nos expressemos através da doutrina espírita, utilizando o nome dessa casa maravilhosa onde estamos filiados.
Queremos agradecer a todos os nossos companheiros que nos assistem e esperamos sinceramente ter contribuído para que todos possam encontrar dentro de si elementos favoráveis à evolução espiritual e ao equilíbrio e à paz. Boa noite e muito obrigado a todos.